A quem estás carregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede? A um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E foi morrida essa morte. Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida. Essa foi morte matada numa emboscada. E o que guardava a emboscada? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, mais garantido é de bala, mais longe vara. E o que havia ele feito? E o que havia ele feito contra tal pássara? Ter uns hectares de terra, de pedra e areia lavada, que cultivava. Mas então por que o mataram, irmão das almas? Mas então por que o mataram com espingarda? Queria mais espalhar-se, irmão das almas. Queria voar mais livre, essa ave bala. Quando mal nós iniciávamos o projeto Sobradinho como uma grande barragem de regularização, o mundo entrou na crise de energia. Neste instante, o Brasil mudou a sua programação energética e decidiu, no caso específico do Nordeste, que Sobradinho deveria ser energizada no mais curto espaço de tempo possível. Eu sou João Paulo Aguiar, engenheiro eletricista, e me encontro em Sobradinho desde 1973, quando nós iniciamos este projeto, que inicialmente destinava a ser primordialmente a proporcionar água de regularização para usinas hidrelétricas situadas no Rio São Francisco, e todas elas a jusante de Sobradinho. Este projeto está intimamente ligado a outros projetos de irrigação e aos aproveitamentos a jusante. Nós podemos então dizer que o projeto Sobradinho, como um projeto ciclópico, compreende hoje 4 finalidades básicas: água de regularização, geração de energia elétrica, a potência disponível pelo Nordeste, água para irrigação e eclusa para navegação. Este é um projeto da ordem de 880 milhões de dólares, que estará totalmente concluído em fins de junho de 1981. Sob o ponto de vista de equipamentos que nós temos na nossa usina geradora e na subestação, nós temos equipamentos da Europa de Leste, da Europa de Oeste, dos Estados Unidos e do Brasil. E do ponto de vista de equipamentos vindos da Europa Oeste, os mais importantes são aqueles vindos da Suíça, representados seja por disjuntores fabricados pela Brown Boveri Suíça, seja pelos transformadores tanto da usina quanto da subestação, que são fabricados pela Brown Boveri Brasil. A República Federal Alemã está colaborando com a GESF no desenvolvimento do seu plano de eletrificação do Nordeste brasileiro. Assim é que recentemente foi realizado um contrato com um consórcio europeu, do qual fazem parte 3 grandes firmas alemãs e suas associadas brasileiras. 85%, como disse, são assegurados por um consórcio de bancos alemães, do qual participam o KfW, o Banco de Desenvolvimento Alemão, e o Deutsche Bank. Estas firmas alemãs que participam desse consórcio são a Siemens, através da Siemens alemã e sua igual do Brasil, a Siemens do Brasil.
Participam também a Voit e a Trafo Union e a sua representante do Brasil, que é a TUSA. De modo que essas são as firmas que estão colaborando para o fornecimento de equipamentos para o desenvolvimento do nosso plano energético do Nordeste do Brasil. O projeto Sobradinho relaciona-se também com projetos de irrigação e de aproveitamento situados a jusante, que tem a participação de diversos organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Entre os acertos feitos para a construção da barragem, inclusive com a participação do Banco Mundial, um dos mais importantes foi a transferência de cerca de 65 mil pessoas de uma das regiões mais pobres e mais marginalizadas do país, que habitavam a borda do Rio São Francisco e as áreas que iam ser inundadas. A CHESF elaborou, em convênio com o restante de outros órgãos governamentais brasileiros, um projeto de agrovilas situado a cerca de 700 quilômetros da área da barragem, para onde seria possível a transferência dessa população. E submeteu ao Banco Mundial esse seu projeto de relocação de populações, que foi aprovado e executado entre os anos de 1975 e 1977. Laura Rodrigues dos Santos. Aí a água começou a subir, aí eles mandando o prefeito tirar o pessoal e sair, todos se afastarem. E outra coisa, e que não dava condições nem de transportar a gente para outro lugar, nem fosse mais difícil, não dava condições para a gente ir. Desse jeitinho que o pessoal saísse, queria que o pessoal ficasse para dar teste. E a água subindo, e a água subindo. Aí depois ele viu que a água ia mesmo, aí tratou de se afastar e mandar o pessoal também se afastar. Nós esperávamos que cerca de 5 mil famílias se deslocassem para as agrovilas, aproximadamente 1000 famílias desejassem ficar na borda do lago. Infelizmente, por um atavismo e uma ligação muito grande que o homem nordestino tem à sua região, o projeto não teve o sucesso desejado. Aí até que a água subiu e invadiu a metade ou mais de metade, ou quase tudo, para melhor dizer, tudo. On a fait vraiment un projet qu'on peut dire avec un peu de démagogie sociale. Parce que si vous avez ce terrain-là et vous avez de la pomme de terre, on a payé votre production. Ça, c'est une chose. En général, si vous faites un projet comme ça en Allemagne ou en Suisse, vous payez le juste prix et alors les gens s'en vont. Ici, les gens étaient tellement abandonnés par les gouvernements avant qu'on a commencé le projet qu'ils n'avaient pas aucune chance de choisir où aller. Agora os que moravam por fora, não, que esses aí foi tirado na maior tristeza. Muitos se desgostou, por causa da água, muitos se desgostou porque eles só viam na porta. Alors, le gouvernement a essayé de faire le suivant. On a payé votre pomme de terre. Et après, on a dit, alors, maintenant, vous pouvez choisir, aller ou rester au bord du lac.
A gente, se quisesse, daquele mixaria que recebia, ainda pagava o transporte ainda para fazer a mudança. Payer votre propriété, c'est une chose. Vous aider à recommencer la vie, c'est autre chose. Eu tenho consciência de que o projeto Sobradinho representará um excelente investimento que o Brasil fez para o seu desenvolvimento. Nada se faz sem luta, sem, inclusive, prejudicar ou incomodar algumas pessoas. Um balanço de tudo que Sobradinho representou. O primeiro dele, que é a garantia de energia elétrica para o Nordeste até o ano 2000, esse balanço resulta um saldo altamente positivo. Um perímetro de cerca de 2.000 quilômetros vai proporcionar também uma borda de lago possível de ser utilizada na irrigação. E, finalmente, para irrigação a jusante, por gravidade, foi construída uma tomada d'água. Uma vez que o Vale de São Francisco é uma das regiões que nós temos as melhores terras, faltando apenas a água, porque todas as outras condições são existentes aqui. No caso, por exemplo, da cana-do-açúcar. Nós conseguimos aqui no Vale de São Francisco uma produtividade 5 vezes maior que a produtividade que se consegue em Pernambuco, por exemplo, e 4 vezes maior que São Paulo. E podemos dizer que é a maior produtividade do mundo em açúcar. E existe interesse em desenvolver o álcool nessa região também. Essa própria usina, eu já tenho essa previsão de produção de álcool aqui, que é realmente uma produção grande que bate todos os recordes. É justamente nesse sentido, de substituir essa energia fóssil por essa energia renovável. No momento em que o mundo padece numa crise de energia, isto é importante, desde que, pela sua extensão territorial, o Brasil tem condição de conseguir sucedâneos para o combustível fóssil. O Brasil tem alguns acordos com companhias automobilísticas para a produção de carros movidos a álcool, que vai servir como combustível substituindo a gasolina. Hoje, uma paralisação da indústria automobilística seria de graves consequências para o país. E assim, a existência do álcool como alternativa de combustível representa um alívio na situação do país para sair da crise de combustível. Enquanto o petróleo estava sendo colocado aqui barato, tudo bem. E agora que realmente começa a haver esse problema de aumento do preço do petróleo. Em vez do país procurar corrigir esse sistema de transporte, rebuscar, muito embora tarde, mas ainda o sistema ferroviário, como acontece na Europa, ainda se insiste em continuar ampliando o sistema rodoviário para manter em franca expansão as fabricadoras de automóveis. E o pior de tudo é que a gente sabe, buscando como solução a monocultura da cana-de-açúcar para fabricar o álcool. A monocultura da cana-de-açúcar, ela ocupa exatamente as terras férteis, as terras úmidas, um modelo apoiado na média e grande propriedade rural. Isso em detrimento da pequena propriedade, que é responsável muito mais
pela produção de consumo interno, que fica relegada a segundo plano. Eu só olhando minha criação e tomando cuidado aqui nessa seca para a minha criação não entrar. Eu boto gangorra e marro e tudo para não entrar, porque eles prometem matar se a criação entrar para comer a cana, eles prometem matar. E eu fico aqui só tomando cuidado e olhando minha criação, e a vida é essa mesmo. Eu estou com 21 anos que moro aqui. Criando uma besteira, uma criaturazinha, trabalhando sempre. Eu vivo com uma mulher, chama-se Clara Pereira Evangelista. Uma filha moça dentro de casa. Eu tenho uma netazinha, crio uma netazinha somente. Agora tem outra que não é que eu crio, mas meu pai mora em Casa Nova, ela está aqui mais eu. E esse rapaz, meu filho aqui, é casado também. Somente. Eu vivo com esse pessoal. Agora que estava começando com a roça. Depois eu já tinha até um criadorzinho até muito bom. Eu plantava feijão, milho, melancia, abóbora, jerimum, mandioca para farinha e mandioca para aipim, para comer cozinhado. Mas para frente é que eu podia agora estar comendo bem. E essa firma entrou aqui que eu me vi obrigado a tirar metade da criação daqui para outro lugar. Aconteceu, eles entraram aqui, me tomaram a roça, derrubaram, foram plantar, foi cana. Agora me deram uma besteirinha aí só para eu carregar madeira para casa. 600 cruzeiros e uma bola de arame para moto fazer um cercadinho aqui e pronto. E só isso mesmo que eles me deram. Com esse programa ambicioso de álcool em todo o Brasil, Nordeste, Norte, vai exatamente atacar das áreas onde se produz feijão, milho, a fruticultura, que essa vai deixar de se produzir alimento, mais uma vez, para manter a população brasileira, para se produzir álcool em detrimento da necessidade da alimentação do povo brasileiro. Não é de se compreender que um empreendimento do tamanho dessas barragens, desses projetos públicos, em vez de contribuir para o desenvolvimento das comunidades dessa região, venha agravar o problema social do Nordeste. Desapropriam as áreas, desalojam os pequenos agricultores e depois querem transferir essas propriedades para as grandes empresas. A estrutura agrária do nosso país, ela é exatamente a causadora de todo o desajuste social no meio rural, a causadora das migrações internas, do subemprego, do desemprego, do baixo salário no meio rural. Diante desse quadro, fica mais fácil para se compreender o porquê do grande contingente de mão de obra temporária, do boia fria, reinante aqui em nosso país. Dos 8 milhões de trabalhadores rurais assalariados no Brasil, 6,8 milhões são trabalhadores temporários, boia frias, clandestinos, o nome varia de região para região. Exatamente esses trabalhadores que nem sequer têm um contrato mais permanente e não percebem sequer o salário mínimo assegurado pela legislação. A gente planta cebola, cebola é plantada por produção. Planta tomate, também o tomate é produção. Plantio é produção, é por suco. E a colheita do tomate é por caixa. Planta outras culturas, melancia, melão. E a resta é em torno de 1,50 a 2. A resta varia de 6 a 8 quilos. E diária é 60 cruzeiros, 70. Tem diária até de 80 cruzeiros. Esse pessoal trabalha comigo só mais na época de plantio e colheita. Agora, definitivo, é uma média de 10, 12 pessoas. 6 meses por ano. 40 cruzeiros a diária ele ganha. Essa aqui é um cruzeiro que ele paga, a trança. Muito pouco. Agora por ano a gente planta isso aqui 6 meses. 3 meses para um plantio. Não dá pra gente passar bem não, porque o ganho é pouco. Mas às vezes ganha 250 por semana, não dá para sustentar a família. Quem tem 5, 6 filhos, 8, então passa precisão. Porque o trabalho é pouco, os ganhos é pouco.
Então passa uns tempos a gente tudo parado sem trabalhar, porque não tem mais trabalho. Termina todo trabalho. As outras partes do terreno é na base do trator, mecanizado. Solo é tudo mecanizado. Aração e gradagem. E os produtos aqui, produzidos aqui no projeto, é pouca parte que a gente consome mesmo, sabe? A outra parte vem toda de fora, comprada toda fora. Meu nome é Antônio Roberto de Araújo, sou engenheiro agrônomo, diretor da com sede na cidade de Petrolina, Pernambuco, responsável pela implantação de 7 projetos de irrigação nessa área semiárida do Nordeste brasileiro, aonde nós pudemos e temos a responsabilidade de irrigar 130 mil hectares de solo, fator de maior importância para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro como um todo. Como esta região é uma região que realmente tem grande potencial de ser explorado, então como é um projeto que demanda grandes vultos de recursos, o governo brasileiro achou por bem de negociar junto ao Banco Mundial um financiamento para esse projeto. Porque como a Europa, nos períodos de inverno, elas importam praticamente tudo que consomem, nós temos uma grande abertura nesse sentido. E já fizemos em mais de uma oportunidade exportação de melão, inclusive temos solicitação de 4 mil caixas mês para o mercado da França e para o mercado da Alemanha. Agora, tal é a importância do desenvolvimento da agricultura irrigada nesta região, que está se construindo um aeroporto com dimensões internacionais, exatamente para que aqui desçam grandes aviões e que possam pegar esses produtos e levá-los à Europa quando dá carência desses produtos na Europa. Um dos pontos que ficou acertado é que o Banco Mundial pediu que 60% dessa área irrigável pertencesse a pequenos proprietários. E os montantes de recursos que vão ser utilizados são de aproximadamente 100 milhões de dólares, dos quais 57 milhões de dólares são financiados pelo Banco Mundial. Isso também nos daria uma abertura muito grande, porque nós iríamos abranger uma faixa também muito grande de uma classe média de agricultores que já há nesta região. Tem essas pedreiras aqui, muito bonitas. Quer dizer que a gente vive aqui dessa maneira. Tem esse caldeirão de pedra, tem as cacimbas da gente beber. Essa água tem esse limo, porque esse limo conserva água fria. Hoje estamos atingidos demais. Onde a agronomia mesmo, nós ficamos com esse fundozinho de área aqui, a agronomia está querendo pegar o terreno. Onde agora vai com a Codevasf já pegou o pasto para frente todo. Esse caldeirão aqui é meu. Eu sou João Silva de Santana. Bom, Georgina Nunes é minha sogra. Nós todos moramos dentro dessa área aqui com os vizinhos. E ela mesmo tem 40 anos que mora aí. Já criou uma parte dos filhos, ainda tem uns pequenos. E os netos moram tudo dentro dessa área. Então onde a gente cria isso mesmo, a vaca, o bode, a ovelha, tudo dentro dessa areazinha, onde serve muito para o mantimento da cidade também, porque se não fosse o do interior, a cidade nada tinha. Georgina Nunes da Silva. O pessoal, todos que estão aqui, é filhos e netos de genro e nora. E agora estão trabalhando a fim de tomar esse trechozinho aqui que nós temos para dar comida aos bichos.
E do jeito que estão fazendo, nós vamos ficar no meio do mundo, debaixo de não sei nem de que árvores, porque não fica nem os árvores, por descanso. A agronomia chegou e já foi umas vezes na prefeitura falar com o prefeito desapropriar essa área de terra nossa. Então o prefeito, sendo amigo da gente, mandou me chamar, fui lá em Itaíba. Então, se ele dizendo que a agronomia precisa da terra e que nós devíamos arranjar essa terra para a agronomia, por quanto ela vai botar aqui e que seria muito bom para nós. Então eu falei para ele, eu digo, olha, aquilo ali não presta para a nossa criação não. Então nós vamos ter que sair daqui. Nós temos que entregar as fazendas para eles, porque justamente eles tomando a terra, a fazenda também. As casas não adianta que nós não podemos criar dentro de casa. Criar gente e gado e criação dentro de casa não podemos criar. Se tomar aqui esse trechozinho assim da fazenda, nós somos obrigados a se esbandar a todos. Filhos, com os vizinhos, com todo o pessoal, porque nós não podemos ficar. Não tem mais para onde nós sair, tem que se esbandaiar a família toda. Nós ficamos em uma situação muito ruim. E nós temos que agir e Deus querendo nós ficar aqui dentro dessa área mesmo, porque nós já estamos acostumados no nosso labore e coisa, em criar nosso bode, nossa vaca, nossa ovelha. E nesse terrenozinho, e aqui é que nós vamos ficar mesmo. Enquanto nós pudermos lutar, nós lutamos. Para não sair daqui. Como esta região é uma das regiões mais pobres do Brasil, é evidente que o governo federal, através da Codevasf, aqui iria encontrar problemas quando da implantação desses projetos de irrigação. Sobretudo porque o pessoal que é dono dessas terras, que habita essas terras há um século e meio, eles têm um amor muito grande por essas terras. Então foi necessário que nós fizéssemos um trabalho muito bem feito, nós procurássemos pagar o preço que o governo considerou justo e assim sendo nós conseguimos resolver esse problema e hoje não temos mais nenhuma implicação. Eu, Anísio Manel da Silva, nascido em Campo em 1907. Nasci e me criei, conheço a caatinga, as árvores frutíferas, como bem que seja. A mangueira, a laranjeira, o limoeiro, a melancia, o limão. Todas essas frutas são essas nossas conhecidas aqui. Agora tem a caatinga, o espinheiro, o juazeiro, o umbuzeiro, a umburana, o quebra-faca, quebra-facão. A imburana de cheiro é próprio para a vista da pessoa. Para muita coisa ela serve, o intestino, para coisar, o pinhão, o pau santo que nós chamamos, é bom para a cobra. A cobra pode pegar, picar qualquer pessoa no campo, rachou o pinhão, tirou aquele bago, botou num pouquinho de água, deu para beber, aquilo ali a pessoa pode estar sem vista, clareia no momento. O quebra-facão é próprio para o intestino, você se achando mal, o intestino, sem construir a comida, é só rapar um pouco dele, tanto faz fervido como na água crua. Mexe ele ali e bebe, é ótimo, aquilo desaparece rapidamente. Desaparece que não sente mais nada no intestino. Tem o mamoeiro, essa é a fruta frutífera. A catingueira é boa também para o intestino, pode rapar e beber, constrói a comida, serve de remédio. O angico. Agora o angico é veneno para o criatório. Ele murcho, cortou de 2 dias em diante, mata como tem dia. A mandioca brava é o mesmo, a favela
Essa que a gente chama favela, que a gente come até aquele bago, mas é venenosa. É bater, murcha, o bicho picou o dente, ali ficou. São árvore, tudo venenosa. Nós fizemos uma tabela onde nós colocamos todas as benfeitorias existentes em cada propriedade e procuramos ver no mercado local se havia quem lhe pagasse um preço que pudesse corresponder ou a essa tabela que nós fizemos, ou a mais ou a menos. E nós verificamos que esse trabalho nosso foi um trabalho que excedeu a expectativa do próprio dono da propriedade, do próprio agricultor. O objetivo social que advém da implantação desses projetos é de um alcance muito grande, sobretudo porque nós damos preferência para ocupar os projetos de irrigação ao pessoal da região que foi desapropriado. Então a filosofia básica, quando o governo brasileiro negociou este financiamento por esses projetos com o Banco Mundial, esses pontos ficaram bem acertados e ficaram bem definidos. Quando é Vasco mandou a gente sair com nada, porque a minha roça valia 5 tarefas. A minha casa também. E nada disso ele achou acharam que era vantagem. Só deu 2.000 e tanto. Meu nome é Maria da Paz Barbosa, tenho 8 filhos. Hoje fui a Juazeiro, comprei a passagem para viajar quinta-feira, no dia 27 de dezembro, às 18 horas. Vou viajar porque não posso viver aqui. Então meu marido conseguiu no ano passado a viajar para ver se dava um teste a gente viver melhor do que eu que vivia. Não deu certo. Meu marido está em São Paulo, empregado, e eu vou tentar ver se eu me dou bem ou se não. Ver se arrumo algum emprego por lá, empregar meus 8 filhos, para ver se me dou bem junto com minha família. Não sei o que é que vai dar. Se vou me dar bem ou se o tempo vai melhorar para a gente. A minha passagem é o dobro da indenização que a Condevasf que mandou a gente sair. 2.000 e tanto, e a passagem 5.250. Um dia que a gente trabalhou, no outro dia reuniu-se os moradores todos daqui, chegaram e pediram que não era para continuar o desmatamento. Então a gente parou as máquinas. Porque não estão concordando os acertos que estão querendo fazerem. Veio todo mundo, todos os moradores, mulheres, crianças, todo mundo. A firma começou a desmatar e a dar prejuízo a gente. Então a gente se reunimos, ninguém combinou ela dar prejuízo. Porque há 4 anos que a gente vem tomando prejuízo pela Condevasf. Ela implantou o projeto aqui, só veio trazer prejuízo para a gente. Quando chegamos lá, a gente tomou na frente das máquinas e mandou parar. A gente se reuniu aqui umas 60 pessoas, com mulheres e crianças. E aí então a gente foi para as máquinas. E tem uma contagem que foi o que eu tinha foi obrigado a dar, porque eles me tinham medo, né? E se eu não desse, tinha que dar por aquele valor. Porque se desse por mais, eu ia perder. Em terra não está tendo mais pra gente. Estou hoje em dia numa beirinha, uma terrinha muito pouquinha, né? Que não está dando pra gente pra viver porque Deus é grande, né? Mas muito pequeno. E quero dizer que mesmo esse resto que ficou, eles ainda estão querendo botar obstáculo de ainda querer prejudicar a gente, ainda quer matar até o criatório da gente. Nós está com 4 anos que vive em prejuízo dado pela Condevasf, pela Carioca e por muitas outras. Então se hoje o doutor Pedro, doutor da SICA, veio aqui para ter um entendimento com nós, para fazer o acordo. Então se ele veio dizer para nós que se nós não concordava assim, então se ele ia pôr
um avião aqui na área da terra deles envenenar a árvore para acabar com a folha. Então, se eu achei, nós achamos que ele acabando com a folha da árvore ia acabar o nosso criatório todo por total. Então, se ele estava querendo levar uma coisa amarga, nós não aceitava de um jeito, de qualquer maneira ele fazia. Então, se ele saiu, outra coisa ele nos falou, que ele foi a Codevasp. A Codevasp mandou ele apanhar a polícia e vir. Então, se eles estão nos classificando como algum ladrão ou criminoso, aonde nós não somos, nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós conseguimos fazer todas as desapropriações, todas essas áreas hoje estão desapropriadas e pagas, e nós não temos a menor implicação judicial. De modo que isso é um problema que nós resolvemos sem causar problema social. Grilagem é um brasileirismo que significa falsificação de documento para se apossar da terra do outro. Esse brasileirismo está agora para nós alargado e significa todos os modos ilícitos de se apossar da terra dos outros. Esses lavradores, perdendo as suas terras, vão para a periferia das cidades, criando vários problemas e problemas sérios para as cidades. É que nós no Brasil chamamos o inchaço das cidades. O nosso povo perdeu tudo. Perdeu os seus bens materiais, suas casas, suas posses de terra, suas plantações. Mas, muito mais grave, perdeu toda a sua cultura e a sua história. Penso que as novas gerações poderão recomeçar uma nova história, mas para pessoas de 50 anos para cima é o fim e perderam a sua história. A causa profunda dos nossos males é o modelo econômico brasileiro montado de tal forma que só favorece as grandes empresas e as empresas multinacionais. Sobradinho significou a expulsão de 72 mil pessoas da nossa região. A causa principal é a valorização de nossas terras no interior e o capitalismo então aproveita disso para entrar desabusado nos campos. Usam até métodos violentos, como incêndio de casas, de povoados inteiros e até assassínio, como nós tivemos um caso ultimamente. Esse é o sério problema da grilagem de terra no Brasil, principalmente no Nordeste. Se compreende também que, diante de um quadro desse, o porquê de determinados programas governamentais a nível regional, em vez de se colocar como um elo de desenvolvimento da região, ao contrário, prejudica e esmaga grande quantidade de famílias. Esses projetos são discutidos em gabinetes fechados, sem o mínimo acesso à participação da população brasileira, e, na realidade é prejudicada com esse tipo com a implantação de um projeto de tamanho e magnitude. Os critérios são eminentemente econômicos, quer dizer, deixam de lado todos os cuidados sociais. O modelo agrícola brasileiro é um modelo agrícola que se fundamenta basicamente em dois objetivos. Um é consumir os produtos advindos das multinacionais, ou seja, os fertilizantes químicos, os tratores, a mecanização, o implemento agrícola de modo geral. O outro é exatamente produzir alimento para exportar, dando lugar às multinacionais, optando pelo sistema agrícola brasileiro, isso muitas vezes em detrimento da produção de consumo interno, no caso do feijão, do milho, enfim, todos os produtos da fruticultura, os pequenos criatórios, enfim, os produtos ligados ao consumo interno. O outro objetivo é exatamente produzir alimentos para exportar, isso com vista a cada ano vender mais para pagar débito contraído com o exterior.
exatamente pelo fato da população estar sendo marginalizada desse tipo de debate. Realmente, aí a população brasileira, e particularmente os trabalhadores rurais, começam a se organizar. Daí a preocupação do movimento sindical de questionar esse modelo agrícola brasileiro, que realmente é causadora desse desajuste social no meio rural. No caso dos assalariados, também não é diferente. É a mobilização dos trabalhadores assalariados, se for o caso, até se utilizando do instrumento da greve para defender melhores salários, melhores condições de proteção ao trabalho. O trabalho vem se desenvolvendo, há realmente dificuldade, há pressão, mas o movimento sindical tem que conseguir se impor, ocupar os espaços que as pequenas alterações políticas começam a aparecer, alterações essas já conquistadas, fruto da conquista de diversos segmentos da nossa sociedade. Companheiros que saíram de suas comunidades para vir prestar solidariedade ao companheiro Jaime, brutalmente assassinado em Santo Antônio. Este assassinato feito a Jaime se corre por aí afora. Jaime foi assassinado por um sistema de invasão de terra, por grilagem, empresa que quer expulsar o homem do campo a todo custo. Boa tarde, meus amigos, companheiros todos da comunidade e o sindicato da Malhada Real, Riacho, Santo Antônio, Tanque e, por sinal, todos. Meus prezados amigos, tenho a explicar a vocês esse golpe que passou a família de Jaime Vitor, nosso companheiro, meu amigo, meu camarada, de muito tempo, não era da agora, de muito tempo, quando nós era solteiro nós dois. Bem, nesse golpe eu passaria. Mataram primeiro o meu pai aqui dentro do vermelho, mataram de vergalhão na cabeça, cortaram a cabeça dele, mataram ele. Passei por um golpe, não passei ou não passei? Passou. Passei. Agora, há poucos momentos, tem 2 anos aqui atrás, eu tinha um irmão, só por parte de pai, ele somente. Mataram em Barreira, passei por outro golpe, passei ou não passei? Passou. Tenho nervo ou não tenho? Tem. Bem, meus amigos, mas com isso, a gente não vai morrer. Com isso, a gente não vai se acabar. Com isso, a gente não vai deixar força. Com isso, a gente não deixa a união. Certo ou não certo? Mesmo assim, continua. Por perder um dente de alho, a cabeça não acaba. Acaba não? Não. Continua, não continua? Então, muito prazer de encontrar vocês todos reunidos na presença da família do senhor Jaime Vitor. A gente sabe que quem matou o Jaime são aquelas pessoas que botam a gente para fora de nossas roças, que colocam a gente para trabalhar nas terras deles como boias frias. É esse inimigo, ele conta com a polícia, ele conta com a justiça, ele conta com o poder econômico e a gente não conta com nada disso. A gente só conta com a força da gente e mais os outros trabalhadores rurais. J'ai commencé ma première voyage ici, c'était en 71, quand on a décidé de faire le projet. Toute cette région, c'était une région morte. Il n'avait rien. Les gens restaient heureux parce qu'ils ne connaissaient rien. Ils étaient heureux dans la misère. Eu, João da Silva Nunes, vou tirando esse rebanho por causa dessa cerca. Comi um aí dentro e cercaram, sou obrigado a tirar para outra área. Estão passando fome. Significa que eu vivo é disso aqui. E devido a essa área aí, não posso mais criar aí. Tenho que tirar para fora. A minha convivência é com isso aqui. E agora não posso criar mais aí. Só vai trazer prejuízo, dificuldade, viu? É só o que vai trazer para nós todos aqui. Não é só para mim, quanto para todos os habitantes que moram aqui, em Roda. Tá todo mundo prisioneiro por causa dessa área onde todo mundo criava e tá presa. Não vai trazer benefício a ninguém. Qual é o benefício que pode trazer isso? Nenhum.
Que cabra nojenta.